De volta para uma conversa de peso com Poliana Borba. Poli, a gente estava falando antes do intervalo sobre como é que fica diante desse profissionalismo que tu demonstras ter, como é que fica a paixão pelo teu tricolor de casa, né? Sim, era de casa mesmo, que não é mais, né? A família é gremista, né? E aí eu nasci com camisa, imagina, na época, acho que foi 82 que o Grêmio foi campeão. 83 do 83 mundo, do 81 mundo, ali eu ainda era nacional. super gremista, E aí depois, logo começou daí na minha vida essa coisa de negociação e tal. E eu chego aqui no Rio Grande do Sul de volta, que na época eu já morava em São Paulo, chego no Rio Grande do Sul e começo a fazer muitas coisas com o Inter. E o Grêmio meio que preconceituoso, não sei, foi uma época, não que seja hoje, foi aquela diretoria específica que me fechou as portas. E o Inter escancarou. E aí eu comecei a fazer muitas coisas, colocar jogador, e foi bem bacana essa relação. E aí eu fiquei muito triste, e aí ali eu resolvi não ter mais time, e não virei colorada por causa disso também, assim, agradeço. Mas logo em seguida começou a se abrir as portas também no Grêmio, né? Foi uma fase, né? Foi justamente aquela diretoria, como eu falei, específica. Então ali eu acho até hoje, assim, se eu vou falar de time, eu falo assim, não, meu time é a seleção brasileira, né? Eu sou brasileira. E aquilo que eu estava até te contando, cada jogador que eu tenho num clube, eu acabo torcendo aquele momento para aquele jogador, então naquele clube, né? E acaba que, como eu falei do Corinthians, né? O Corinthians, tendo o Roberto Carlos lá e mais os outros jogadores que tinham na época, não gosto tanto do Corinthians, mas na época eu virei corintiana por causa dos meus atletas. E assim aconteceu com outros clubes, né? E quando tu gosta e trabalha para o atleta, tu quer ver o bem dele, então lógico que tu vai querer ver o time dele vencendo, né? E assim acaba sendo, mas não tem clube mais hoje. A gente falava de um universo machista, que é o universo da TV, do show business, podemos dizer inclusive. Sim. Mas o universo do futebol, eu acho que pode ser tão machista quanto ou mais. Especialmente assim, uma coisa quando tu chega com o microfone à beira de um campo e as pessoas entendem que tu tá com cinegrafista, então sabe que tu é repórter. Tu chegar sem isso, essa conversão minha da televisão para a parte de agente foi muito difícil. Porque primeiro, assim, eu tinha que andar com o advogado do meu lado, senão as pessoas falaram, o que essa boleirona tá fazendo aqui? Boleirona é a Maria Chuteira. É uma Maria Chuteira, Então, assim, as pessoas não entendiam por que eu estava ali na beira do campo analisando jogadores que, na verdade, muitas vezes eram os meus atletas, que eu estava indo assistir treino e tal, né? Então, o começo foi bem difícil. Porque a gente está acostumado a ver uns senhores de idade agenciando e tal, cheio de dinheiro, Exatamente. Né? E aí chega uma moça linda, com olhos encantadores, e muda essa realidade. E eu quis mudar mesmo, eu quis não Foi uma coisa de afirmação para ti também? Talvez sim, assim, mas eu acho que foi mais assim, não por causa de porque eu sou loira ou porque eu vou mostrar que eu posso, não por isso, mas é mais por justiça, porque eu via, aí eu acabei, porque como eu conheci muito bastidor, eu via muito menino sendo abusado dentro do futebol. Isso é uma coisa que eu quero até Existe isso ainda? Existe, e muito. Absurdo. Existe, e muito. Eu gostaria até, eu quero fazer e vou fazer um livro em relação a todas essas coisas do bastidor podre, sabe? Que cheira mal o futebol. E eu penso, Rodrigo, que está chegando uma nova era, uma nova etapa onde as pessoas vão ser mais decentes, porque existiu durante muito tempo um futebol muito podre, daqueles caras do iscão, do charutão, eu mando aqui e é tudo pelo dinheiro, sabe? Então tu pode ver que hoje nós temos mais craques fora de campo do que aqueles grandes ídolos, assim, aquela massa, esse clube tem um monte de jogador bom. Tu não consegue mais ver isso. A gente não tem mais o ícone ídolo, né? Tirando o Neymar, claro. Mas falta isso. A gente antes tinha aquelas seleções maravilhosas, né? Hoje em dia tu não tem mais a característica. 3, 4 na vaga do craque. Exatamente, tu não sabe mais. Então não que a gente não tenha bons jogadores, mas é que hoje a gente tem mais jogador ruim em campo, nos clubes por causa disso, do que os jogadores bons realmente ali. Daí tu vê craques jogando terceira divisão, quarta divisão, sabe? Então isso é lamentável. Tu olha muito futebol? Eu já assisti muito mais. Eu vivia, na verdade, eu respirava. Gosta de ir a campo?
Sim, eu gosto muito, eu gosto muito. Eu acho que é bem diferente a sensação de estar ali. Até porque daí ali tu encontra o atleta também, encontra a família do atleta, é bacana esse ambiente, né? E normalmente aí quando tu vai no jogo, depois tem o jantar com a família do atleta, aquela coisa toda. Esse ambiente eu acho bem legal. E claro, torcida ali eu acho bacana. Mas eu já fiz bem mais. Tipo, esse ano eu não fui no Gauchão. Não é um campeonato que me atrai muito também, assim, não que eu não goste, mas aí eu prefiro ver mais os resultados. Eu te confesso que senti falta de barro, né? A gente aqui gosta de ver o barro, então tem pouco, cada vez menos e tal. Brincadeira, é óbvio. A profissionalização é um caminho. Ainda dentro dessa questão da profissionalização, como fica quando tu tem, por exemplo, atletas de ponta em cima da chefe deles, dando em cima da chefe deles? Porque eu não acredito que tu tenha passado incólume por essa turma toda, né? Se todos os outros foram machistas, eles não devem ter sido menos machistas ou talvez te poupado um pouco em algumas coisas. Eu tinha problema. A diretoria era a coisa, não vamos fazer negócio com ela. O princípio da história, né? Não vamos fazer negócio. Os jogadores era justamente ao contrário, eu quero ela, né? Então esse quero ela se confundiu muito no início, porque os outros agentes seriam concorrentes. Na verdade, o futebol é uma parceria. Tu tá precisando, eu tenho o clube, tu tem um atleta, eu vou fazer negócio contigo, não vou deixar de fazer porque, né, não falo com, não, é uma parceria. Só que quando eu entrei tinha 6 grandões só no mercado. Hoje em dia tem muitos agentes, muitas pessoas que se dizem empresários. Na época não. Então eu sofria sim o assédio dos jogadores, né? Até porque eu também tinha recém saído da televisão, então não estava aquela coisa muito assim, estava fazendo capa de revista ainda e tal. E se mesclou esse trabalho muito na minha vida. Eu ainda ia muito na televisão, dar entrevista, né? Então, isso se mesclava. E esse assédio vinha, né? Muito jogador queria até falar assim, ela é minha empresária. Mais às vezes pelo aspecto físico, só que eu estava ali, estava ralando como qualquer um. Tem muito suor por trás de tudo isso. Muito, meu Deus, muito estudo, muita viagem, muitos gastos. Eu mais gastei no futebol do que ganhei, né? Porque, na verdade, eu tinha que tirar daqui de eventos que eu fazia para mim mesmo, para bancar. Porque na época, como eu falei, eu era a única entre os 6 grandões do país, né? E eu peguei uma leva de muitos jogadores bons. E eu acredito tenha conhecido gente super interessante, inclusive como homens. Sim. E tá solteira até hoje. O povo quer saber que história é essa, né? Pois é, eu acho que é por isso, assim, é muita viagem, é difícil tu ter um homem que te entenda, né? Tu trabalhar com homens. E eu creio que também... Te entenda, tu quer dizer o medo da mulher dele no meio desse universo? Isso, porque eu já tive, assim, um noivo, né, uma época. E ele, até então, quando ele começou, ele achava muito bonito. Nossa, eu vou ter uma mulher que sabe falar de futebol e não sei o que. Daqui a pouco... Que entende impedimento, tudo. Que entende todas as regras. Poxa, que legal, né? E daqui a pouco mudou a história. Mudou a história e ele começou não, mas se isso é hora de chegar, mas eu sempre cheguei esse horário, né? E aquela coisa que vai, assim, prejudicando, até que não deu mais, porque o ciúmes bateu, tu tá em reunião com o atleta, né? A tua reunião não é com uma mulher, é com um homem. Né? Às vezes leva a sua esposa, mas às vezes o cara é solteiro, e esse é o teu trabalho, né? Então em São Paulo é aquela coisa de 24 horas, então lá eu não tinha mesmo. Agora faz 3 anos que eu não moro mais em São Paulo, né? Mas até então a minha vida era workaholic. Mas tu virou o mundo inteiro. Virei o mundo inteiro. Hoje muito pertinho dos Emirados Árabes. É um mercado que está crescendo, os Emirados Árabes é um mercado que me interessa, eu acho bacana. Acho um mercado que ainda falta trabalhar muito, falta ideias, concepções brasileiras, porque eles não têm marketing lá. E é uma coisa que eu estou levando para lá, o marketing, a publicidade, a divulgar, pegar os grandes nomes do futebol e intermediar com aqueles, com um públicozinho pequenininho ainda, mas que aquilo ali vai dar resultado porque eles têm o que precisa. O mundo está em crise e os Emirados Árabes não. Não tem crise. Então, e por que não se trabalha isso, né? Por que não tem? Eles querem fazer, só que eles não sabem fazer. Primeira informação, quando eu pisei nos Emirados Árabes, eles falaram assim, bom, só uma informação, o Emirados Árabes existe há 43 anos, eles acabaram de aposentar os seus camelos para comprar suas Ferraris.
Então eu falei, opa, meu Deus, então deixa eu ver onde eu estou pisando, né? E daí tu sai daqueles prédios suntuosos e tá pisando na areia ainda. Então as pessoas, assim, de fora ainda acham que Emirados é uma coisa. Areia e cimento, porque as fotos que a gente vê é construção para tudo quanto é lado, né? Exatamente, tá crescendo, crescendo, crescendo e muita areia. Mercado de futebol nos Estados Unidos, você tem vivido alguma coisa disso? Sim, eu tenho até uma empresa Parece que minha existe parceira. um crescimento Vai ter, grande. eu acho que assim, os próximos 3 anos vai dominar, porque os caras lá são bons de marketing. Sim. As empresas brasileiras que estão indo montar estratégias de marketing lá estão se dando super bem. E a história do futebol, marketing dá muito certo. Então, o último jogo da seleção brasileira que foi lá, deu 60 e poucos mil pessoas pagantes no primeiro jogo, 80 e poucas mil no outro. Então, assim, é uma coisa incrível. Eles levam a massa, eles têm esse plano de estratégia, né, de levar e de divulgar. Então, eu acho que vai dar muito certo. Falando em levar, há alguns anos atrás, tu perdeu um irmão, coisa que foi um momento muito forte na tua vida, mas tu ganhou alguém muito especial na tua vida que te fez levar a palavra dele para todo mundo. Amém. Como é que é essa história? Essa história é a história mais linda, né? Porque é de um estresse de trabalho, de um estresse de vida, porque eu era workaholic nata, eu era aquelas pessoas que eu não vivia para mim. Quando eu saí da televisão, eu me anulei e vivia para os meus atletas. E isso é muito ruim para a mulher, porque mulher ela tem sentimento para o atleta de mãe. E o homem não tem, o homem é relação de negócio, fez teu contrato, te vira, né? E eu acompanhava, eu fazia tudo. Isso me deixou extremamente ocupada e estressada. Eu já não fazia mais nem minha unha, sabe aquela coisa que mulher não vive sem, eu já não nada mais. E aí isso me causou um estresse emocional, uma doença rara, que ninguém sabia. Eu fiquei 1 ano internada no hospital, chegava em casa, eu tinha que baixar o hospital de novo. E nisso eu fui tendo perdas financeiras, fui tendo perdas de atletas, que eu também tinha contrato, porque foi vencendo, não tinha mais como trabalhar. E o médico já disse, não tem mais jeito. Eu já sinceramente fedia defunto. A minha pele já fedia, já era uma coisa que eu fechava os olhos e eu já via meu caixão. E foi horrível. E no dia que eu me despedi, eu assim no espírito falei, Senhor, pode me levar, porque eu já não conseguia mais falar. Meus amigos, a família do Denilson, foram me levar para a igreja, e na igreja eu recebi a cura no mesmo dia, imediatamente. E foi algo assim, que minha barriga ela inchava muito, e quando eu recebi a cura, meu primeiro sintoma foi fome, depois de 1 ano sem comer nada. Eu já era um esqueleto com uma barriga muito inchada. A minha barriga começou a desinchar, e a profeta disse, tu estás curada, porque Jesus curou você agora, nesse momento. E eu recebi aquela cura e saí glorificando, e falei, eu quero servir esse Deus. Eu sempre amei Jesus, mas eu não conhecia. E agora eu conheço, e agora tenho intimidade, agora é uma nova etapa, é uma etapa que eu sei organizar meu tempo, eu sei cuidar das pessoas, sei cuidar da minha família, sei cuidar de mim. Eu tenho tempo para leitura, antes eu não tinha, eu queria estudar e não conseguia, não tinha tempo para nada, era só para coisas às vezes que não é. Claro que eu tinha que cuidar dos meus atletas, mas eu não precisava fazer aquilo que eu estava fazendo e não cuidar de mim, né? Então hoje eu cuido de todos os detalhes, tenho tempo para tudo e sou feliz. E tem levado a palavra dele mundo afora. E Deus me deu os dons, né, pela minha busca, né, pelas minhas orações. Então eu tenho feito missão, né, toda vez que eu vou fazer algum trabalho no futebol eu faço missão, ou quando eu vou fazer missão eu aproveito para ir a algum estádio, né, ou encontrar com algum atleta de fora. Então eu sempre mesclando uma coisa com a outra. E missão é uma coisa que é muito bacana, porque tu vê a transformação da pessoa, pessoas às vezes que por causa de uma palavra são transformadas. O Emirados Árabes, o mundo árabe é uma missão? É uma missão, porque ainda é bem restrito, apesar de não parecer, mas os árabes eles são preconceituosos com algumas coisas, são machistas, né? Mulher não tem direito a muita coisa, principalmente solteira como eu. Então, assim, trabalhar nas duas áreas, o futebol é preconceituoso lá, e a missão é preconceituosa, um pouco mais aberta que Catar, onde eu tive um tempo também. Catar é aquela muçulmano bem fechado mesmo, as burcas, tudo. Emirados Árabes são fechados também, mas um pouco é um povo mais que está se acostumando com turismo, com aquela coisa do oba-oba, então estão mais abertos, né? E lá a gente conseguiu fazer muitas reuniões, né, com os cristãos. Eu conheci 300 e poucos cristãos no mês. Reunião porque vocês não podem constituir uma igreja ainda. Porque ainda não, mas até 2016 nós cremos que vamos conseguir constituir igreja. Existe até um espaço bem no meio do deserto, onde eles deixam cada um com a sua origem, né, religiosa,
ali sim a gente tem um espaço ali para cultuar o Senhor. Mas é bem afastado, muita gente não consegue chegar, é 1 hora e pouco para dentro do deserto, é complicado. Então, a partir de 2016, eu creio que vai mudar. Amém. Amém. Que assim seja. E aqui em Novo Hamburgo, visitando a família, Sim. tu veio para ficar 1 mês, já tá 2. Já estou um pouco mais. E toda hora te convidando para dar teu testemunho numa igreja, em outra. E tu vai em todas. Eu vou em todas, porque é a igreja de Cristo, né? A placa não salva ninguém, né? A gente tem que realmente amar o Senhor, saber que a fé, ela nos salva, ela nos trata, ela nos cura, e Jesus, ele é o nosso Salvador, né? Então é tão bonito a gente poder falar isso e ver. Eu faço um trabalho lindo nos hospitais que ninguém sabe, e através desse trabalho, o Hospital Geral, quem que quer entrar? Tem gente que tem um doente ali e não quer ir. Ninguém quer chegar lá perto, na verdade. Eu passo meus dias ali, ninguém sabe. Eu vou ali, ponho minha calcinha jeans, ponho minha camisetinha e passo, assim, tardes ou dias, eu já passei ali dentro, semanas, assim, que eu só vou para casa, durmo, porque eu vejo o resultado. Às vezes a pessoa está doente, não da enfermidade, mas da ferida da alma. E quando se liberta, essa ferida pura vem, né? As pessoas hoje estão enfermas por causa do estresse também, né? Depressão, né? Isso é espiritual, né? Então, com uma palavra, com amor, tu consegue a cura, né? E tá conseguindo daqui tocar teus atletas mundo afora? Consigo, porque hoje eu não sou mais agente de jogadores com contrato com um atleta, né? Eu trabalho para treinadores com autorizações, né, específicas, e trabalho com jogadores por temporada. Por quê? Senão eu não aguento, né? A obra do Senhor já me suga bastante. Família, né? E, enfim, viagem, tem um monte de projeto, eu vou começando a escrever livros, e eu tô sempre com projeto, né? E eu amo viajar, acho que viajar é cultura, é maravilhoso. Então, quando tu tinha me perguntado, bom, enfim, ok, era isso, né? Delicioso, né? Sim. Delicioso conversar contigo. O Alex é que não deixa a gente falar mais. Normal, né? Tu sabe como é que é TV. Fazer o quê, né? Tu sabe como é que é TV. Tudo é um tempo. Grande prazer conversar contigo. Bom, Nossa foi TV ótimo. está sempre aberta. Sempre que tu estiver aqui, vem nos visitar. Nós vamos te emprestar para o Valdir de vez em quando, para o Esporte na TV também. Sempre muito bem-vinda. Muito Obrigada. sucesso, muita felicidade, muita Obrigada. alegria, muita realização. Muitas conversões aí, vida fora. Obrigada, eu preciso. É tempo de paz, é tempo de avivamento, é tempo, eu creio assim na mudança do Rio Grande do Sul, dessa etapa ruim de crise para uma grande história de novo dessa cidade que merece. Hoje, numa conversa de peso com a queridíssima Poliana Morba. Continue agora com a programação da Vale TV.